Após a Segunda Guerra Mundial, muitos projetos secretos e segredos dos alemães foram descobertos pelos aliados. Dentre essas descobertas, existe uma que permanece encoberta e trancada sob 7 chaves pelos governos dos Estados Unidos e da Inglaterra até os dias de hoje. São os OVNIs nazistas. Adolf Hitler, o famoso líder alemão durante a Segunda Guerra Mundial, o qual matou através de seus atos insanos milhares de pessoas, também era aficionado pelo ocultismo e o sobrenatural. Sabe-se que devido a esta inclinação para o desconhecido, Hitler enviou cientistas e pesquisadores em diversas partes do mundo em busca de artefatos e manuscritos, os quais poderiam ter algum poder oculto. Adolf Hitler achava que, de posse algum desses artefatos místicos, poderia adquirir um poder extraordinário que o levasse a ganhar a guerra e consequentemente dominar o mundo, que era seu sonho. Um dos capítulos mais misteriosos que ocorreram durante o comando de Hitler na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, foi a suposta fabricação de naves voadoras, conhecidas como discos voadores, semelhante aos OVNIs avistados nos céus de todo o mundo, e que viriam de algum local distante no espaço sideral. Os fatos expostos a seguir são espantosos, e dependendo do conhecimento e crença de cada pessoa, grandes dúvidas poderão surgir. Mas observa-se que muitos segredos e mistérios são ocultados pelos governos do mundo todo, evitando que venham à tona relatos sobre acontecimentos que possam revelar a verdade sobre um dos maiores mistérios do nosso mundo: a existência de vida em outro planeta. Adolf Hitler e outros líderes nazistas respeitavam predições de sacerdotes pagãos e astrólogos. Mas o interesse do Terceiro Reich por aliens e OVNIs foi pouco divulgado e comentado. Ufólogos do Ocidente acreditam que este assunto é mantido em segredo porque países da coalizão antinazista herdaram boa parte daquela tecnologia alemã. Além disso, muito do que dizem os ufólogos e historiadores parece fantástico ou absurdo. Atribuem-se aos contatos com extraterrestres o desenvolvimento alemão da tecnologia de bombas nucleares e armamentos em geral. Antes mesmo de Hitler chegar ao poder, os nacional-socialistas tinham desenvolvido projetos a fim de descobrir a localização da legendária Shambhala. Eles esperavam obter um superconhecimento secreto que os capacitasse a dominar o mundo. Expedições foram ao Tibete e aos Himalaias, especialmente depois que os nazistas chegaram ao governo, em 1933. Os projetos tornaram-se muito ativos entre 1935 e 1939. Os registros destas atividades, entretanto, foram destruídos depois da derrota nazista ou ainda são mantidos sob o mais rigoroso sigilo. Ufólogos creem, ainda, que alguma expedição pode ter chegado muito perto de uma nave extraviada ou mesmo uma base alienígena aqui estabelecida, possivelmente, nos Himalaias. Ou, talvez, tenham tido contato com tripulantes, que poderiam ter sido feitos prisioneiros. A maioria dos pesquisadores acha que o intercâmbio entre alemães e alienígenas tenha sido benéfico para ambas as partes. Os homens poderiam fornecer matéria-prima útil para reparar espaçonaves. Em troca, os visitantes forneceriam conhecimento, tecnologia alienígena. Muitos cientistas alemães tornaram-se, assim, suspeitos de ter realizado descobertas ou produzido equipamentos a partir deste legado extraterrestre. Outra versão é de que tudo teria começado quando, em 1937, um OVNI pousou em território alemão, conforme atestam os registros da época. O que se seguiu a um enorme mistério. Mas não é todavia muito difícil de se deduzir. Na foto 1 abaixo, mostra uma base militar secreta nazista durante o período da Segunda Guerra Mundial, na qual um enorme disco voador em formato de sino, fabricado por cientistas alemães, é observado e inspecionado pelos militares e cientistas envolvidos neste ultra-secreto projeto tecnológico. E teria sido isso mera manobra de propaganda, ou eventualmente uma fraude? Nunca. Primeiramente porque as forças aliadas somente tomaram conhecimento da incrível existência deles quando a guerra terminou. E por parte da Alemanha jamais houve qualquer divulgação ou tentativa de intimidação mediante o uso dessa tecnologia. Em segundo lugar, essas naves realmente voavam. Foto 1.
OVNI nazista pousado em uma base secreta. A foto 2 acima foi tirada da cabine de um avião militar nazista, e mostra um Alnebu, como era chamado o projeto secreto para a construção das naves, vertiginosamente se deslocando através do ar. Abaixo estão mais 2 fotos da época mostrando os Alnebu. Um deles, enorme por sinal, estacionado em um hangar, foto 3, e o outro em pleno voo, foto 4. Observa-se que fotos de um autêntico e furtivo Alnebu foram feitas muito tempo depois do término da Segunda Guerra Mundial. Uma delas precisamente no ano de 1965, e de uma forma espantosa, em Maryland, território dos Estados Unidos. Por quê? Segundo informações que vazaram dos serviços de inteligência, os projetos nazistas confiscados pelos aliados no final da Segunda Guerra Mundial foram transferidos para centros de pesquisa americanos nos Estados Unidos, onde os estudos continuaram, permitindo a construção de novas naves, OVNIs, mas desta vez em solo americano. OVNI nazista pousado em uma base secreta. Acima, pode-se uma das naves em pleno voo, ao mesmo tempo que fazia uso de uma arma denominada pelos nazistas de o raio da morte, em outras palavras, nada menos que o laser. Contudo, os Alnebu I deram lugar a uma outra tecnologia muito mais avançada, denominada Vril. Baixo mostra um soldado nazista examinando uma das naves Vril, pousada em uma base secreta. Os estonteantes planos do Vril que caíram nas mãos das tropas aliadas logo após o término da Segunda Guerra Mundial, 1945, até hoje são indecifráveis e sobretudo incompreensíveis para os nossos padrões atuais de conhecimentos científicos e tecnológicos. Sem dúvida, é uma tecnologia do futuro, a qual nossos atuais conhecimentos não conseguem interpretar. Note-se que o disco voador nazista era baseado em esferas rotativas, tendo ao centro uma espécie de rotor, ou possivelmente um reator nuclear não identificado, que de forma coincidente, semelhante à tecnologia encontrada nos destroços dos vários OVNIs acidentados muito tempo depois disso e tripulados por entidades alienígenas do tipo Grau, os quais foram recolhidos para estudos em bases militares secretas norte-americanas. Observando-se que a tecnologia é idêntica, tudo torna-se nitidamente claro. O Terceiro Reich, sem quaisquer dúvidas, obteve cooperação alienígena direta para realizar tamanha proeza. Aliás, vários cientistas alemães que após o término do conflito compulsoriamente se passaram para o lado das grandes potências mundiais, de fato e explicitamente reconheceram isso. E se os nazistas tivessem tido o tempo suficiente para plenamente empregar tais tecnologias do futuro, não haveria defesa alguma contra elas, e consequentemente, o planeta inteiro teria sido subjugado facilmente. E o que mais preocupava os supostos vencedores da guerra foi que nenhum desses UFOs nazistas foi capturado pelas forças aliadas. Foram quase todos levados para a colônia subglacial de Neuschwabenland, Antártida, ao passo que alguns outros possivelmente para Kakor, ruínas de uma perdida civilização em plena selva inexplorada da Amazônia brasileira, motivo pelo qual existem relatos do avistamento de oficiais alemães na Amazônia no período da Segunda Guerra Mundial. Por uma questão de mera conveniência, e sobretudo justificado temor, todos os comandos militares das grandes potências mundiais, logo após o retumbante fracasso da Operação Raijump, resolveram não mais incomodar Neuschwabenland, principalmente pelo fato de que não combateriam somente os alemães, porém, simultaneamente confrontariam forças alienígenas, externas ao nosso mundo, as quais, segundo consta dos relatórios secretos, forneceram ao Terceiro Reich os planos para a construção das fantásticas naves discoidais que permitiam atingir o outro lado. Analisando-se os fatos citados, pode-se notar a existência de uma ligação de todos esses fatos com a invenção e o desenvolvimento de novas armas e de novos modelos de aviões modernos em seguida ao fim da Segunda Guerra Mundial, em conjunto com o grande número de OVNIs avistados em diversas partes do planeta também após esse período. Coincidência?
Nos dias de hoje ainda existem depoimentos de testemunhas que falam sobre a existência de um grande projeto secreto alemão de uma máquina voadora, onde somente pessoas altamente credenciadas poderiam estar presentes, sendo a construção dessa máquina voadora era feita em uma construção subterrânea, a qual após o fim da Segunda Guerra Mundial foi destruída e lacrada para evitar que fosse descoberto o que existiria em seu interior. Embora esses fatos gerem muitas dúvidas, discussões e opiniões contrárias, pois as provas físicas estão guardadas às 7 chaves pelo governo dos Estados Unidos ou de outro país poderoso, não pode-se deixar de notar o grande mistério do enorme avanço tecnológico alemão em um espaço de tempo curto durante a Segunda Guerra Mundial, época onde não existiam recursos científicos e equipamentos sofisticados que permitissem tal fato. O importante é levar para conhecimento público tais fatos, ajudando a derrubar o manto que encobre os segredos que são ocultos pelos governos dominantes do nosso mundo, e ao mesmo tempo colaborar para o aumento do conhecimento em geral sobre a existência de uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, vinda de algum lugar anos-luz de distância do nosso planeta, e que pode estar entre nós sem levantar suspeitas.